A palavra de Deus é luz para nosso passo dia e noite no caminho pelos desertos. Ela é substancial que nutre nos duros caminhos que somos chamados a dia atravessar os desertos. E também é uma ponte de partida para o nosso dia e nossa vida. Justamente essa palavra que penetra dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que penetra a nossa medula em nossa vida, nossa caminhada. Portanto, vamos novamente dar o início. Hoje nós estamos justamente no sexto período desse estudo bíblico. Então, você é nosso convidado a estar hoje aqui também para estudar conosco esse estudo bíblico com Alex Divina. Vamos orar, vamos meditar, reler a leitura. Então, você é esse convidado, essa convidada a estar conosco aqui. Então, desde já convido você a pegar a Bíblia aí e justamente a fazer esse estudo bíblico conosco aqui, certo? Vamos aqui nesse momento pedir auxílio do Espírito Santo que ele venha sobre mim, sobre você, para que nós possamos dar início a esse estudo bíblico que são 128 dias que vai ser prescrito, vai ser lido, meditado, orado e analisado. Então, você pode compartilhar esse vídeo nessa página no YouTube, qualquer canto, para mais pessoas se enganjar nesse momento. Nós vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Espírito Santo, nesse momento eu te peço que venha sobre mim, me iluminar, dar as tuas bênçãos, sabedoria, ciências, discernimentos da tua palavra. Envia teu Espírito Santo, dando o teu dom de ciência e sabedoria, para que nós possamos, nesse momento, estudar a tua palavra e tocar os corações. E assim por diante nós pedimos, no nome do teu santo nome. Amém. Amém. Portanto, meus caríssimos irmãos, vamos dar início aqui a esse estudo bíblico. Como eu falei para você, nós estamos hoje no sexto período do estudo bíblico. Então, vamos aqui estudar hoje essa palavra de Deus no sexto período. E hoje nós vamos justamente adentrar. Lembrando que nós, na aula passada, estamos aí com... fizemos a primeira aula, primeiro estudo bíblico, certo? No dia 15 desse mês. Então, de segunda a sábado, né? Então, você é nosso convidado. Mas hoje vamos justamente já dar esse início. E aqui eu chamo você se você tiver um lápis na sua mão aí, pegue um papel. Hoje vamos anotar, justamente hoje é 22/2/2021. Portanto, o que vai ser lido, vamos reler. O estudo bíblico é para isso. Você lê e relê, faz a meditação, a oração, a contemplação e busca aquilo que o Senhor quer falar para você. Então, nesse momento, vamos pegar aqui, estamos iniciando na carta de São João, ou seja, a primeira carta de São João. Lembrando que no início desse estudo bíblico a gente está estudando a carta de São João. Daqui mais para frente, às 10 dias ou 20 dias, nós entramos no Evangelho de São Mateus, onde nós vamos estudar toda a raiz e o coração do Evangelho de São Mateus. Mas nós estamos dando início, desde a semana passada, na carta, na primeira epístola de São João. E hoje nós estamos no sexto dia do primeiro estudo bíblico. Hoje é 22 de maio. Portanto, hoje nós vamos pegar a carta da primeira epístola de São João, capítulo 4, do versículo 7 e capítulo 5, do versículo 4, onde a gente vai reler, vamos sombrear e vamos permanecer nesse contexto, sempre analisando, sempre orando, sempre fazendo uma releitura, certo? Sempre fazendo essa análise, essa contemplação e pedindo ao Senhor que Ele possa falar conosco através do estudo bíblico. Então, nós vamos justamente reler justamente essa palavra, já pedimos o auxílio do Espírito Santo, mas relendo e pedindo auxílio ao Espírito Santo ao mesmo tempo. Vamos ler aqui no capítulo 4 da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7, que vai falar para nós: caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No capítulo 5, do versículo
4 vai dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, aqui nós vemos duas características do capítulo 4 e do capítulo 5, onde vai nos orientar, no versículo 4 do capítulo 4, vai dizer justamente aqui, chamá-los de caríssimos. Então, São João tem essa delicadeza de falar caríssimo. Amemos uns aos outros, porque assim o amor de Deus vem de Deus e permanece em nós, a cada um de nós. Então, amemos uns aos outros, assim como Deus ama. E vai dizer ainda, tudo aquele que é nascido de Deus permanece em Deus. Já no capítulo 5 da primeira carta de São João, do versículo 4, vai dizer, porque todo que é nascido de Deus, tudo que é nascido de Deus, vence esse mundo. E está nele a vitória de Deus. E a vitória de Deus vence o mundo. E a nossa fé, ela vence o mundo. Portanto, aqui a gente vai justamente fazer uma permanência, que permaneça em mim, que toca em mim nessa primeira carta do capítulo 4, onde diz, aquele que permanece em Deus venceu o mundo. Ou seja, o que toca, mais que me toca profundamente. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, viu a Deus, mas aquele que ama e permanece no seu amor, vê a Deus, está nele e ama o seu irmão. Ou seja, se a gente pegar aqui esse estudo bíblico, no dia a dia a gente vai descobrir na parte, e vamos aqui entender o significado desse estudo bíblico. Qual é a palavra conhecer? Aqui no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer, se nós conhecemos a Deus, se nós nascemos nele, conhecemos a Deus. Então, o que é conhecer? O que significa a palavra conhecer para você, meus amados, minha amada? Para entender melhor, vamos aqui explicar a palavra conhecer. Então, essa palavra conhecer é permanecer, ou seja, aquele que conhece, permanece no seu conhecimento, mas aquele que está em Deus permanece. Então, permanecer, portanto, no Evangelho, permanecer justamente como São João aqui está falando nas suas epístolas. Permanecer tem um significado de estar, de pertencer, de abrigar-se como uma habitação. Eu habito, eu permaneço, ou seja, eu estou aqui permanecendo. Se tomamos essa expressão frequentemente para vocês, você tomar essa expressão de permanecer, de conhecer, frequentemente você vai estar permanecendo em Deus, ou seja, você vai estar permanecendo em Deus. Teremos então aí que estamos tendo uma opção de permanecer em Deus. Essa opção consciente e é consciente no trabalho de permanecer perseverante, acolhendo o Evangelho, acolhendo o seu mandamento. Ou seja, permanecer de todo o coração e sua mentalidade. Mentalidade cristã, pertencer inteiramente a Deus. Pertencer inteiramente a Deus. Por decisão e opção. Abrigar-se tranquilamente em Deus, habitar-se nele, e nele confiar com toda a segurança e paz de coração. Portanto, essa palavra justamente com que você se mais vê essa situação de permanecer, ou seja, o que você conhece acerca de permanecer, o que mais lhe toca essa seca de permanecer e conhecer a Deus. Mas para a gente entender, a gente tem que fazer novas leituras. Vamos reler novamente aqui o capítulo 4 da primeira carta de João, do versículo justamente 7, que vai dizer, caríssimo, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, conhece a Deus. Todo aquele que conhece a Deus, permanece em Deus. Então, aqui, justamente, nessa segunda compreensão e contemplando e orando com esse estudo bíblico, você vai ver que qual o significado que tem para você de conhecer e permanecer. Justamente aqui a gente vai ver no capítulo 5 do versículo 4, que vai dizer, porque toda que nasce de Deus, permanece em Deus, guarda os seus mandamentos, e que vence
e venceu o mundo. Esta é a maior vitória, é a nossa fé. A maior vitória é a nossa fé, permanecer e vencemos o mundo. Assim como Jesus Cristo também vence o mundo, nós venceremos o mundo. Ou seja, essa é a nossa decisão, essa é a nossa opção de permanecer em Cristo Jesus. Mas vamos fazer uma troca palavra que serve para mim e para você. Nascido, ou seja, nesse contexto, o que você sabe agora, lendo e ouvindo esse contexto, acerca de conhecer e permanecer? É nascido aquele que permanece, aquele que conhece Deus, guarda os mandamentos, ama a Deus, conhece, é cheio de amor, ou seja, é seu filho, ama um ao outro, ou seja, lança fora todo esse amor, os mandamentos, cumpre, ou é o temor de Deus? Permanecer é temor de Deus? Ou é um perfeito amor? Ou seja, nós amamos uns aos outros? Aquele que ama é nascido de Deus. Se amamos uns aos outros, é porque Deus nos amou primeiro e Ele nos chama a nos amar primeiro. Ou seja, amar aqui no tema significa antes que nascemos, antes que nos nascemos, Ele já nos amou primeiro, enviando seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Olha que maravilha! Ou seja, antes que nós amamos a Ele, Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, enviando seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para amar primeiro em nosso lugar. O amor de Deus é perfeito em nós. Se nós sabemos isso, nós temos que amar uns aos outros. Ou seja, aquele que lança fora este amor, antes de tudo, não permanece no seu mandamento, não é nascido de Deus. Sabemos que aquele que é nascido de Deus ama e cumpre os seus mandamentos. Ou seja, o amor de Deus é perfeito em nós. Mas aquele que não ama, aquele que joga fora os mandamentos, o amor de Deus não é perfeito nele. Ou seja, joga fora os mandamentos. Sabemos isso. Portanto, para melhor entender esse contexto, devemos aqui tentar sintetizar essa liturgia, justamente, essa liturgia que vem falando para nós no contexto bíblico, para entender melhor para você o que é temor. O que é temor? Para entender melhor, é uma fusão do Espírito Santo que se chama temor de Deus. Se você tem esse temor de Deus, você vai amar os seus irmãos, você vai permanecer nele. Ou seja, o sentido do temor aqui é justamente referente, de algum modo, justamente é aquele que você tem um temor de preferir mesmo a morte ao pecado. Tem um santo da igreja que justamente, que era São Domingo Sávio, dizia, antes morrer do que pecar. Esse santo, ele dizia, Santo Domingo Sávio dizia, antes morrer do que pecar. Ou seja, quando São João aqui fala na sua palavra de amor, ou seja, de temor, justamente essa palavra aqui não se refere ao dom do Espírito, mas se refere justamente mais ao medo, ao distanciamento, à falsa ideia de que Deus é um Deus castigador. Porque Deus, ele não vai castigar você, mesmo que você peque. Acusador, Deus não é um acusador, apontador que aponta as suas faltas. Não. Mas para nós entender o que eu estou falando, vamos reler aqui o capítulo 4, versículo 7, novamente, que vai nos falar nesse contexto. Vamos ler aqui no capítulo 4, do versículo 18. No capítulo 4 da primeira Epístola de São João, no versículo 18, vai dizer: no amor não há temor. Está vendo só? No amor não há temor. Ante o perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Está entendendo? Vou ler novamente o versículo 18 do capítulo 4 da primeira Epístola de João. No versículo 18 vai dizer: no amor não há temor. No amor não há temor. Ante o perfeito amor, lança fora o temor,
porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Ou seja, aqui justamente está referindo para que nós possamos entender, usando a sua substituição, ou seja, usando essa referência do temor, da substituição da palavra temor pela palavra medo ou distanciamento. Aqui a gente vai justamente reler esta mística. Aqui no versículo 4, vai dizer justamente o quê? Vós filhinhos, vós sois de Deus e vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, aqui vai dizer justamente, já no versículo 7, vai dizer: caríssimo, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Na resposta aqui do temor, vai dizer no versículo 18 do capítulo 4, vai dizer justamente: no amor não há temor. Ou seja, se você tem amor, esse amor justamente ele não é lançado fora, ele permanece em você. E o amor não é castigo. O amor, justamente, aquele que ama perfeitamente não lança o amor fora. Ou seja, não lança o temor que você tem por esse amor. E não envolve aqui castigo. Ou seja, porque Deus teme, ou seja, o amor é perfeito de Deus em você. Portanto, nessa realidade, vendo e relendo esses 3 versículos que você aqui, que mais tem e completa quais suas características que tem para você da palavra, quem nasce de Deus. Ou seja, quem nasceu de Deus vence, é vencedor. Aquele que vence, aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus é filho de Jesus Cristo e nascido de Deus é irmão de Jesus Cristo. E todo aquele que se torna dentro de Deus guarda o seu amor no temor. Portanto, caríssimo irmão, essa foi o nosso estudo bíblico de hoje. E você está sendo justamente interrogado para que você possa pensar nesse temor, nesse conhecimento da palavra de Deus. E Deus justamente vai cobrar isso de você. Ele não vai te obrigar, ele não vai te castigar mais, ele vai te pedir que você permaneça nesse temor, no seu evangelho. Você quer permanecer no pecado? Você quer permanecer nas trevas? Eu não quero. Eu quero dizer como São Domingo, sabe, dizia: antes de morrer que pecar, ou seja, antes de morrer do que não cumprir a sua palavra e os seus mandamentos. Então vamos pedir a Deus o auxílio do Espírito Santo. Você vê que aqui nós relemos várias vezes os textos do capítulo 4, do capítulo 5, dos versículos 4, do versículo 7 ao 18 da primeira Espírita de São João. Mas vamos pedir o auxílio do Espírito Santo que ele venha nos conduzir. E peço a você também que nesse momento entre em sintonia com Deus, lendo essa palavra de Deus. Então oramos, meu Senhor. Senhor Pai Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero louvar e agradecer por esse estudo bíblico, para que Tu possa nesse momento tocar o meu coração às pessoas que estão vendo nesse momento, Senhor. Que essa palavra não seja em vão. Me dá-me, Senhor Jesus, temor da Tua palavra. Me dá, Senhor Jesus, amor. Me dá, Senhor Jesus, que eu possa cumprir justamente o Teu Evangelho. Faz com que eu, Senhor Jesus, eu, antes de morrer do que pecar, ou seja, antes de que eu morra do que não cumprir Tua palavra, Senhor, mas permanece que eu possa ser vencedor. Vencedor justamente no temor da Tua sabedoria, na ação do Teu Espírito Santo. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, caríssimos irmãos, finalizamos hoje. Amanhã nós damos continuidade justamente já no 7º dia, amanhã. Justamente a gente vamos já, entretanto, amanhã vamos dar início do capítulo 5, do versículo 5 a 13 da Espírito de João, desse estudo bíblico. Então você compartilha, vai estar sempre aí as aulas, segura na página aí, você pode olhar aí nos vídeos que você vai entender. Então compartilha para aqueles que ainda não assistiram esse vídeo, tá bom? Então eu peço a Deus a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre você, sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso abençoa todas essas pessoas que estão me vendo e que estão assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bye, bye.